O texto que a gente leu, irmãos, começa assim. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando. Estava ele o quê? Ele estava o quê? Ok. E achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. O que estava com ele? O poder do Senhor estava com ele enquanto ele estava ensinando. Então já não tem mais como separar poder de ensino. Enquanto ele estava ensinando, o poder dele, o poder de Deus estava com ele para curar. Amém? Então há poder no ensino e há ensino no poder. Amém? Quando Jesus faz uma coisa na sua vida, Ele está te ensinando um monte de coisa no que Ele fez. Mas quando Ele ensina alguma coisa para você, pode ter certeza que está sendo liberado o poder para que aquilo aconteça. Amém, meus irmãos? Amém? Porque eu não quero ficar com um pedaço faltando. Teve um cego que foi curado por Jesus e perguntaram, quem te curou? Ele falou, não sei. Eu não vi. Quando eu enxerguei, ele não estava mais lá. Então esse cara foi curado, sim ou não? Mas ser curado não significa ser salvo. Você é salvo quando reconhece o Cristo. Então Jesus aparece para ele depois e diz, crês tu no Filho do Homem? Ele diz, quem é ele para que eu creia? Sou eu, esse que fala contigo. Então o homem disse, eu creio, Senhor. Vai, não peques mais. Agora o assunto é salvação. A salvação ela vem quando eu reconheço Cristo. Amém? É quando eu reconheço quem Ele é. Ele estava ensinando e o poder de Deus estava com ele para curar. Agora eu quero que você entenda o que é que está acontecendo aqui. Isso daqui não é Jesus no Monte das Oliveiras ensinando a multidão. Isso daqui não é Jesus no Sermão da Montanha. Isso daqui não é Jesus na beira do mar da Galileia ensinando a multidão. Porque quando ele ensinava a multidão em lugares públicos, ou seja, ele estava ali e as pessoas se ajuntavam para vir, eram multidões, que enfim não há um limite de espaço, amém? Só chegar. E Jesus olha para a cara daquela multidão e é lindo porque o ensino dele vai de acordo com o que você consegue receber. Jesus olhava para aquela multidão, muitos estavam pobres, morrendo de fome, muitos estavam ali, nem era pelo ensino, era pela comida que ele multiplica, é pela cura que ele faz. Então as pessoas estavam se ajuntando sem saber quem ele é direito. Mas Jesus então aproveitava a ocasião para ensinar algo a respeito do reino dos céus. Então ele olha para aquela multidão que não teve acesso às escrituras, não teve estudo, amém? Tem um entendimento limitado, não dá para ir falando de coisas de alto nível. Então Jesus olha para eles e fala assim, ó, o reino de Deus é semelhante a um homem que saiu para semear. E Jesus começa a desenhar umas historinhas, as parábolas, tão simples que parecem até um desenho infantil. Então eles saíam, umas sementes caíam no caminho. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que mesmo sendo a menor das sementes, quando dá fruto, quando floresce, é a maior das hortaliças. O reino dos céus é semelhante, ele olha para a irmã e fala, é semelhante a uma mulher que pegou um punhado de farinha e misturou um pouco de fermento, então a massa ficou toda levedada. O reino dos céus é semelhante a um homem, igual aquele amigo ali, que encontrou um tesouro num campo, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo, porque ele sabe o que ele encontrou, ele sabe o valor do que tem ali dentro. Você tem ideia de que esse é um ensino de Jesus para a multidão? Parábolas, amém? Parábolas, histórias que têm um centro, que têm uma moral que apontam para o reino dos céus, amém? E funciona. Agora, o que está acontecendo aqui, em primeiro lugar, ele não está em público, ele está dentro de uma casa, em Cafarnaum. Amém? Ele está dentro de uma casa. Provavelmente pode ter sido a casa dele, porque ele morou em Cafarnaum. Ele está dentro de uma casa, ou seja, casa tem limite, irmão. Amém? Casa não é lugar público. Você concorda comigo que casa não é lugar? Você tem a sua casa, entra qualquer um na tua casa, não entra. Entra quem você deixa entrar, entra quem você convida para entrar. Então, se em casa entram quem são convidados, você precisa entender que houve um convite e houve uma permissão para que essas pessoas estivessem ali. Amém? Por mais que você convide todo mundo para dentro da sua casa, vai haver um limite físico para quanta gente vai caber ali. Não adianta eu chamar 100 pessoas para um lugar que cabe 20. Não dá. Então você precisa entender que há um limite físico e há um limite de tipo quem vai entrar nesse lugar. Por questões óbvias. Você está me acompanhando? Agora, isso daqui tem uma cara de avivamento danada. Por quê?
Cara, uma vez o meu pastor falou isso, desconfia de quando pessoas estão vindo de outros lugares para ouvir da parte de Deus num lugar só. Talvez esteja acontecendo algo da parte de Deus ali, que está movendo outros lugares. Então tinham pessoas vindo da Judéia, de Jerusalém, das aldeias vizinhas, até Cafarnaum, para ouvir o ensino de Jesus. Amém? Tem gente se movendo para aquele lugar para ouvir o ensino de Jesus. Amém? Está me acompanhando? Por fim, eu quero te dizer que a Bíblia diz que quem estava ali ouvindo Jesus naquela tarde eram fariseus e mestres da lei, vindos de todas as regiões. Cara, não é uma reunião qualquer, não é uma reunião ordinária. Amém? Isso daqui é algo tão profético porque são professores vindo aprender, são mestres diante de um mestre. Amém? São fariseus e mestres da lei, gente que estudou a Escritura, cara. Gente que talvez saiba de cor as Escrituras. E eles estão assentados humildemente, ouvindo Jesus ensinar. Então aqui, se a gente fosse contextualizar para os dias de hoje, seria um professor, um mestre, um cientista dentro de Harvard, ensinando aqueles caras que fizeram pós-graduação, todos os tipos de pós-graduação que você possa imaginar. Gente que fala uma língua que não dá para entender, de tão complicada que é. Amém? Você está entendendo que tem um ensino que é um caldo grossíssimo que está sendo liberado nesse ambiente? E nesse ambiente, o poder de Deus está com Jesus para curar. Então eu amo o ensino, eu amo o poder. Amém? Eu amo tudo, porque esse lugar está concentrado. Eu quero chamar à existência as nossas reuniões cada vez mais parecidas com o que aconteceu aqui nessa tarde. Amém? Reuniões integrais. Amém? Enquanto essa reunião está acontecendo do lado de dentro e o poder está com ele para curar, ou seja, onde está o poder? Está dentro ou está fora? Está dentro, amém? O poder está ali. Tem um rebuliço acontecendo do lado de fora. E é interessante isso, que quando Deus está fazendo uma coisa num lugar secreto, você pode ter certeza que tem algo se movendo do lado de fora. Tipo Atos 2, sabe? Quando toda a igreja estava reunida no mesmo lugar, em oração, trancados, em obediência, orando, esperando o Espírito Santo da promessa descer sobre eles. E de repente, os de dentro ouviram um som do céu. Os de dentro discerniram que era como um vento impetuoso. Os de dentro viram como que línguas de fogo caindo sobre cada um deles. E os de dentro foram batizados no Espírito Santo e começaram a falar em línguas de fora. Não é legal isso? As línguas que eles começaram a falar não faziam o menor sentido lá de dentro. Se todo mundo aqui começasse a falar português, ia virar um caos isso aqui. Agora imagina cada um falando numa língua diferente. O caos completo acontecendo dentro do lugar. Enquanto isso está acontecendo lá de dentro, tem um rebuliço acontecendo do lado de fora. Gente do lado de fora está entendendo tudo que está acontecendo do lado de dentro. Falando, como assim esses homens galileus e letrados estão falando nas nossas línguas maternas sobre as maravilhas de Deus? E eles começam a se ajuntar. E de repente Pedro levanta a voz, cara, e Pedro fala a língua mais estranha de todos. Virou teólogo. Amém? Pedro pega uma palavra cheia de referência bíblica e super complexa que ele nem preparou, ele só está explicando o que o Espírito está fazendo. Mas sabe o que? Ele está debaixo do mesmo poder daqueles que estavam falando línguas estranhas. Ou seja, o Espírito deu para ele uma língua erudita. Amém? Ele está falando algo sólido, coeso, de acordo com o coração de Deus. E é tão simples e poderoso que naquela tarde 3.000 almas se entregaram para Jesus. Naquela tarde não, naquela manhã. 3.000 almas se entregaram para Cristo. Quando ele está fazendo uma coisa num ambiente que é como um bunker espiritual, amém? Pode ter certeza, tem um grande rebuliço acontecendo do lado de fora. E a gente tem que estar pronto para unir esses dois lugares. Amém? De repente, Jesus está dentro da casa ensinando os mestres, e do lado de fora tem um paralítico querendo entrar. Um paralítico querendo entrar. Alguém desejando ter um encontro com Cristo. Alguém crendo que se tiver um encontro com Cristo, se somente for tocado por Ele, sua vida vai ser transformada. Alguém que crê. Amém? Tem alguém que crê do lado de fora. Que Ele não é simplesmente um curandeiro, que Ele é muito mais do que isso. Uma coisa eu aprendi nessa vida, meus irmãos, não diminua Jesus. Amém?
Porque se eu disser que Deus não pode fazer desse jeito, eu estou dizendo que Ele não é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Ele pode fazer o que Ele quiser. Amém? Ele volta no tempo se Ele quiser. Ele é Deus. O tempo é dele, Ele é eterno. Ele passeia pelo tempo se Ele quiser. Ele dá rolê no passado, Ele volta aqui hoje, Ele vai lá na frente. Ele, quando mostra Apocalipse, Ele fala as coisas que eram, que são e que hão de vir. Porque Ele é o eterno, Ele pode todas as coisas. Agora, se você quiser exagerar sobre Deus, fica à vontade. Exagera à vontade, bicho, porque você nunca vai chegar no pé de tudo que Ele é. Você pode jogar Ele para cima o máximo, você não faz ideia do tão grande que Ele é. Amém? Então joga Jesus lá para cima, creia que Ele é muito mais do que você pode imaginar. Você um dia vai ter um encontro com Ele face a face, e você vai ficar de boca aberta, porque Ele é muito maior do que você imaginava. A tua imaginação não chega nem no chinelo de Jesus. A terra é o escabelo dos seus pés. Como assim, cara? Ele conhece as estrelas pelo nome. Meu Deus, velho. Ele conhece a história de cada um que já viveu e que vai viver e que vive agora. Ele é muito grande. Amém?